Quero dar uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o vereador Serjão, membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, com a vice-presidente, com a presença de 2 vereadores, nós já temos quórum para deliberar, e mais a presença do vereador Wanderson Marinho, 3 já temos quórum para deliberar. Conforme convite que foi enviado aos nobres vereadores da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, nós hoje solicitamos a presença do ex-diretor de informática, Daniel Roge, que é tecnólogo em rede de computadores e analista de infraestrutura da tecnologia da informação. Justamente para estar ouvindo a respeito do contrato de manutenção dessa casa, que foi cancelado pela atual administração. Então, eu, enquanto presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, no regimento interno, no artigo 45, a Comissão de Ciência e Tecnologia compete opinar sobre assuntos relativos à ciência e tecnologia, desenvolvimento científico e tecnológico. 3, política municipal de ciência e tecnologia e organização institucional do setor, política municipal de informática, telemática e automação do setor público. 5, assuntos relacionados com a interação de entidades ligadas à ciência e tecnologia ou entidades congêneres, a título de colaboração. Então, nós estamos aqui no artigo 45, inciso 4, acredito que é de competência dessa comissão, vereador Serjão. Nós estamos ouvindo aqui o ex-diretor, porque o parque tecnológico desta casa é serviço público. E assim nós entendemos estar ouvindo o ex-diretor. Fizemos um convite aqui ao diretor-geral, o mesmo respondeu dizendo, o senhor Rodrigo Ramos, diretor-geral, disse que não poderia comparecer, e o diretor de informática também me responderam dizendo que não poderia estar comparecendo. Então, registrar também a presença do membro da comissão, Luiz Emanuel. E eu queria, nesse momento, estar convidando o senhor Daniel Roge, que foi ex-presidente, ex-diretor de informática dessa casa, tomar seu assento aqui, vereador, ou senhor diretor, para que a gente pudesse ouvir Vossa Excelência. Depois, naturalmente, nós vamos estar abrindo para os demais vereadores, membros da comissão. Eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência, do ex-diretor Daniel Roge, que o senhor fizesse uma explanação do que foi esse contrato de manutenção na Câmara. Porque o senhor fez o termo de referência, então acredito que o senhor conhece bem o que é esse contrato, então eu queria ouvir do senhor o que foi esse contrato de manutenção, o que é esse contrato de manutenção nessa casa. Registrar a presença também do vereador Namichek, que é membro dessa comissão. E depois a gente vai estar abrindo para os demais membros da comissão, se tiver alguma pergunta a fazer ao senhor Daniel Roge. Você pode usar o microfone aí e pedir atenção por parte dos senhores vereadores. Primeiro, boa tarde aos vereadores, a todos os parlamentares nessa casa. Bom, vamos falar do contrato em si. Eu queria pedir que aumentasse o som aqui do senhor Daniel. Oi, som. Esse contrato, ele é um contrato que contempla todos os equipamentos tecnológicos dessa casa.
Então, são 51 computadores, 51 monitores que acompanham esse contrato, 51 estabilizadores, 8 no-breaks, 15 impressoras, 3 impressoras jato de tinta, 28 impressoras jato de tinta, uma impressora jato de tinta modelo HP, 17 impressoras lasers, uma impressora colorida laser, uma impressora monocromática Lexmark, uma outra impressora laser monocromática Lexmark também, uma impressora matricial LX300, 17 switches, 24 portas, um modem ADSL, 4 conectores GBIC, 2 switch monitor, 3 DIO, distribuidor interno óptico, 4 conversores de fibra óticas e 30 PET panels. Então a gente tem aqui um contrato não só de 51 computadores, mas sim de toda a parte de infraestrutura na qual essa casa está rodando, né? Hoje o parque tecnológico roda em cima dessa estrutura. Senhor presidente, a gente pode ir interrompendo ou ele fala tudo e a gente pergunta no final? Até para não... Porque, só a minha dúvida primeira, é porque aqui quando foi aberta a discussão, falou-se que esses computadores aí existiam e tinham outros computadores comprados que já tinham que vinham com a garantia própria, que estão fora desses 51. Isso é verdade ou é mentira? São só esses 51 que tem em toda a Câmara ou tem mais equipamentos comprados? Não, quando a gente assumiu aqui, esses 51 computadores são computadores da casa. Sim. Então são computadores que foi, se eu não me engano, acho que adquirido na gestão do Alexandre Passos, do vereador Alexandre Passos. Só que esses computadores não eram suficientes para atender toda a demanda da casa, a parte administrativa e a parte de gabinetes. Então foi feito um processo, na época, quando eu cheguei aqui, esse processo já estava rodando, eu já tinha até aprovado, da alocação de computadores, outros computadores. Tá. Então esse contrato aqui é para manter o que a casa já tinha. Esses computadores que são locados, eles não são da casa, são computadores de uma empresa, acho que é Ebalmac. Esses computadores são locados. Esses 51 computadores são computadores da casa. Certo, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Esse contrato é um contrato de manutenção dos existentes que são próprios da Câmara. E não só isso, né? São toda a parte de infraestrutura da casa. Tá bom. Obrigado. Pode continuar. Então, hoje a gente tem não só os computadores, como a gente tem suítes, que quando eu cheguei aqui na casa, suítes são dispositivos, a gente chama de dispositivo ativo, que interligam os computadores. Estavam todos obsoletos e muitos até com portas queimadas. Foi trocado todos os suítes. A casa, então, quando a empresa ganhou esse contrato, ela trocou todos os suítes, trocou os cabos de rede. Seu Daniel, só uma pergunta. No contrato que o senhor está falando, essa troca no contrato de manutenção que foi encerrado? Esse aí, no contrato de manutenção que foi encerrado. Então, pode perguntar. Esses computadores que foram alvo da matéria de jornal, que ficava aqui na recepção da Câmara para servir as comunidades, estavam dentro desses 51 equipamentos? Sim, mas esse contrato não foi feito para atender a internet popular, que ficava ali na recepção. Sim, a gente colocou por ser máquinas da casa. Como já estava fazendo o contrato, por que não colocar as máquinas também? Okay. Elas precisam de manutenção. Então eram todos, inclusive esses computadores que ficaram aí? Inclusive esse computador que estava aqui. E esses computadores, vereador Sergião, não só era usado para a internet popular, como tinha vários setores que também usam dessas máquinas, que essas máquinas atendem, não só a internet popular. Não, pelo que me consta, o que ficava aqui na recepção eram 10, depois tiraram 5 para ir para algum lugar e ficaram 5, é isso? Acho que eram 12 computadores ou 13, eu não me recordo agora da quantidade, e como não tinha demanda suficiente, a gente diminuiu para 5 computadores que ficavam lá na RC, no 8º andar. Certo. RC Relações Comunitárias. Tá. E esse contrato que foi cancelado agora, então, todos esses equipamentos da Câmara que existem hoje passam a não ter mais manutenção? Seria isso? Se não tiver um contrato, algum outro contrato, está sem cobertura nenhuma. Se hoje queimar um ativo desse de rede, para a casa.
Hoje, se queimar um switch, se romper uma fibra ótica que interliga um prédio no outro, pode acontecer de parar e ter um problema maior com isso aí. Os gabinetes ficarem sem conseguir trabalhar, ou até mesmo o departamento administrativo. Tá, o senhor saberia me dizer quantos computadores, além desses 51, esse conjunto que o senhor acabou de relacionar, que está dentro desse contrato de manutenção, quantos foram locados a mais no outro contrato? Vereador Sérgio, acho que foram, se eu não me engano, 80 máquinas. Eu não lembro de cabeça, não. Mas acho que foi mais ou menos isso, 80 ou 90 máquinas. E elas estão misturadas? Por exemplo, essas 80 locadas com as 51 que existem, elas estão misturadas? Ou, por exemplo, as 80 foram para os gabinetes, os 50 estão na administração? Tem alguma separação? Não, elas foram misturadas. Tudo misturado? Sim. De acordo com a demanda, setor que precisava de mais computadores, a gente colocou, setor que não, era assim que foi feito. Foram distribuídas na casa? Foram distribuídas na casa. 8 por gabinete, se eu não me engano, e o resto foram no departamento administrativo. Agora, senhor Daniel, uma pergunta. Essa manutenção, cabos, eu por exemplo, eu não entendo muito de informática. Manutenção em cabos, eu percebo que foi feita toda uma manutenção dentro da casa, inclusive com trocas, isso tudo dentro do contrato de manutenção. Sim, dentro do contrato de manutenção. O senhor poderia relatar algumas trocas, algumas reformas que foram feitas? Como eu falei anteriormente, foram trocados suítes, que é os ativos do quarto e do quinto andar, onde é que ficam os armários. Foram feitas a troca de pet cords, que é o que ligam um suíte no pet panel, que é um equipamento que interligam as salas, os gabinetes. Então foram feitos sim. Inclusive, na época, tinha muita demanda dos vereadores de troca de lugar de máquina, de troca de lugar dentro do próprio administração do gabinete, que esse contrato contemplava. O funcionário da empresa ia lá e fazia a troca, o ponto que parava, um ponto de telefonia que parava, um ponto de rede, por algum motivo, um cabo rompia, um conector ficava com mau contato, eles iam lá e reparavam sim, mano. Isso era feito. Tá, uma outra pergunta. Na casa tinha dois contratos. Um contrato de locação, ou seja, o parque tecnológico, e tinha o contrato de manutenção. Isso era feito por quantos funcionários? Tinham 2 funcionários da Ebalmac aqui, e quando a demanda apertava, eles mandavam mais um, eles solicitavam mais um funcionário para ajudar. Mas geralmente dois davam conta do serviço, sim. Mas eram manutenção distintas? Distintas, porque você não tem como prever, né? Ora o defeito pode acontecer, ora não. Então, pode passar. É um contrato de manutenção preventiva e corretiva. Você não tem como prever a utilização desse contrato. Sim, quando dá problema. Uma outra pergunta. Hoje, sem o contrato de manutenção, essa casa pode parar? Pode. É só, se quiser fazer uma experiência, vai no quarto andar ou no quinto e desliga o rack lá. É o que pode acontecer, bom. Se parar, se queimar um ativo, se romper uma fibra, ou qualquer coisa a esse nível, pode parar sim. O senhor tem mais alguma coisa a falar, senhor Daniel? Não. Vereador Nami, alguma pergunta? Vereador Wanderson Marinho? Não, vereador, por enquanto não. Eu já aproveito para pedir desculpa pelo meu atraso. Muita chuva na cidade, muito engarrafamento, batida de carro. Eu acabei me atrasando aí uns 15 minutos e estou acompanhando ainda, comecei a acompanhar o debate. Vereador Wanderson Marinho. Eu quero me ater, após ouvir esse debate, acho que ainda não estou... Acho que falta mais elemento, vereador Bolão, para a gente estar se aprofundando até mesmo essa comissão. Acho que como no início, acho que não dá para a gente ter algo de mais profundo, acho que precisa mais elemento para a gente estar discutindo mais isso. Aí se você puder contribuir e também seu ex-diretor também puder contribuir com mais, esses elementos são todos ainda muito... Eu percebo que está faltando alguns números diretos, se você tiver algumas informações mais concretas, até para contribuir mais com essa comissão essa que tem trabalhado e que vai trabalhar, acho que a gente precisa de alguns números mais corretos. Às vezes você fala quantitativo e às vezes você não fala em número correto. Se puder contribuir
Para a gente ter uma segurança maior na sua fala, por favor. Qual a informação mais correta o vereador gostaria de saber? É quando você fala que acha e não fala que é. É porque ele me falou de um outro contrato que é de locação. Eu estou aqui falando de um contrato de manutenção. Foi o que eu tenho em mãos aqui sobre dados. O outro contrato que ele me perguntou, que é de locação, por isso que eu falei, aproximadamente. Mas se o vereador, assim, quiser me convocar para uma outra sessão da comissão, eu posso estar pegando o contrato e a gente vai ter informações mais precisas de quantitativo de máquina. Agora, se o vereador quiser também, pode estar solicitando lá no departamento de informática, porque eles têm lá o quantitativo certo de locação de máquinas. Bom, uma outra questão que foi colocada, vereadores, foi com relação à ausência de funcionário de manutenção aqui. Eu estou vendo ali o Paulo, da Ibalmac. Aí, Paulo, eu queria, você poderia dar uma sentadinha só para a gente fazer uma pergunta aqui, por favor? Hein, Bolão? Eu esqueci de ressaltar aqui que os relógios de ponto também estavam nesse contrato, tá? No contrato de manutenção. No contrato de manutenção, tanto das duas portarias. Paulo, você é funcionário da Ibalmac, né? Sim. E o senhor dava manutenção aqui, qual a periodicidade que o senhor dava manutenção aqui? Não entendi a pergunta. De quanto tempo o senhor dava manutenção na casa? Todos os dias, diariamente. Todos os dias o senhor estava presente na casa? Diariamente. Dando manutenção? De segunda a sexta. Ok. Luiz Emanuel, tem alguma pergunta a fazer, vereador Luiz Emanuel? Não, vereador Bolon, inicialmente não. Eu preciso ouvir mais, até para fundamentar melhor minhas compreensões acerca do debate. Mas parabenizar o vereador Bolon, que, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, está tendo esse cuidado, esse zelo em trazer aqui e convidar quem antes estava detendo contato, que servia a casa, e lamentar a ausência daqueles que foram convocados e não compareceram à sessão. Mais alguma pergunta, vereador Serjão? Vereador Wanderson? Tanto o Paulo quanto o Daniel, vocês têm alguma coisa mais a relatar? Não, sobre esse contrato aí, acho que se pegar o termo de referência na qual eu fiz o termo e no qual o contrato foi embasado, tem todos os esclarecimentos aqui relativo que era do contrato. Então, agora se os nobres vereadores quiserem fazer mais algumas perguntas, estou aqui para responder. Só uma pergunta. O representante da Ibalmac, funcionário, quando você via aqui todos os dias, como falou, da manutenção, você se reportava a algum funcionário da casa que você estava aqui, chegando ou saindo? Todo dia, quando eu chego, eu passo na recepção da informática. Então, automaticamente, a secretária já me via aqui, dava um bom dia para a sala onde que eu ficava para fazer as manutenções internas ali do setor de informática, que eu faço tanto atendimento externo, atendendo as salas, quanto quando eu recolho equipamento para mexer ali mesmo, aqui embaixo. Então, todo dia, quando eu chego ou quando eu vou embora, eu passo lá na sala, despeço para as secretárias, então automaticamente já estou me apresentando. Certo. E existia algum relatório que o senhor apresentava para a direção de informática a respeito dessa manutenção? Semanalmente, ou diariamente, ou mensalmente, sobre o que ocorreu nas suas vistorias? Todo mês eu gerava um relatório com todos os chamados que foram atendidos, que eu acho que todos nós sabemos que toda vez que eu vou fazer um atendimento é gerado um chamado. Sim. Então, esse chamado ele é concluído com data, técnico e o que foi executado e a assinatura da pessoa que solicitou. Então, tem todo o registro lá no departamento de informática, tem tudo arquivado. De todos os serviços prestados? Todos os serviços. Ok. Só uma pergunta, o senhor continua prestando esse serviço à Câmara ainda? Continuo. Tá. Mas hoje o senhor está prestando serviço no contrato de locação. Isso. Agora, hoje eu só atendo a parte de locação. A parte que diz a respeito já do contrato de manutenção eu já não atendo mais.
Só a locação. Mas na época que você trabalhava aqui na outra gestão, no passado, você atendia os 2 contratos? Tinha eu e mais um que nós atendíamos os 2 contratos. Certo. Quero informar os senhores vereadores que essas chamadas que ele está se referindo aí, nós já pedimos cópias e não foi enviada ao gabinete desse vereador. Alguma pergunta mais? Uma coisa mais a esclarecer? Então, quero agradecer aqui o senhor Daniel e o Paulo, Paulo da Ibamac e o Daniel, que é ex-diretor. Quero agradecer aqui a presença de vocês, dos vereadores. Nós hoje temos uma reunião agendada da Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu aproveitei essa reunião justamente para ouvi-los. Eu queria que os vereadores, membros dessa comissão, ouvissem quais eram as explicações. Eu vou voltar a falar novamente que eu entendo muito pouco de informática ou quase nada de informática. E aqui nós fizemos o contrato de locação do Parque Tecnológico, fizemos o contrato de manutenção de tudo aquilo que o ex-diretor Daniel relatou ali. E a minha preocupação, enquanto presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, é se amanhã ou depois, conforme relato do ex-diretor, houver qualquer contratempo, houver qualquer problema, e nós não termos aí uma equipe de manutenção para colocar a casa para funcionar. E como ele falou aqui, a casa pode parar. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Com relação a essas questões do contrato de manutenção, Tribunal de Contas, se quiser interpelar qualquer coisa, nós estamos tranquilos com relação a isso. Agora, estou tranquilo também com relação a esse contrato, no que diz respeito ao que foi feito. Agora, quero dizer aos vereadores, se houver qualquer contratempo na frente em relação à manutenção, esse vereador aqui vai estar tranquilo, porque nós fizemos a nossa parte. E conforme relato do senhor Daniel, que é tecnólogo em rede de computadores e analista de infraestrutura de tecnologia de informação, eu acho que é uma pessoa que é um profissional e entende muito mais do que nós, vereador Sergião. Então, estou tranquilo com relação a isso. Nada mais havendo a tratado, declaro encerrada a reunião desta comissão. Só um minutinho, só uma parte. Pois não, vereador. Nós não tem nenhum processo para deliberar? Não tem não. Não tinha nenhum processo, só aproveitei. Eu gostaria só de dar atenção de Vossas Excelências, que ontem nós fizemos uma audiência pública, que é inerente ao tema da ciência e tecnologia. Eu gostaria de relatar, bem resumidamente, o que aconteceu aqui ontem, estiveram presentes aqui alguns vereadores, dentre eles o vereador Anderson Marinho, vereador Devani, vereador Luiz Paulo Amorim, vereador Rogerinho e vereador Marcelão, que justificou a ausência. Porém, nós tivemos aqui um debate sobre as fragilidades que a internet possa apresentar quando manuseada por crianças, e que são o elo mais fraco da rede, crianças e adolescentes, e os casos que têm acontecido em desfavor dessas duas, digamos, faixa etária de pessoas, adolescentes e crianças. E nós tivemos aqui uma contribuição muito importante do professor universitário da UF, especializado em internet, Dr. Fábio Malini. Tivemos aqui o delegado da Polícia Civil, da Delegacia de Repressão de Crime na internet. Tivemos um investigador especializado nessa área também. Tivemos aqui o representante do Sindicato dos Psicólogos do Espírito Santo e outras pessoas ligadas e conhecedoras do tema. O debate foi bastante interessante, bastante profundo, tiramos algumas conclusões importantes aqui dos cuidados que devemos ter em relação a isso, mas também foi colocadas as fragilidades legais que existem hoje para a própria polícia investigar casos ainda nessa área. Nós precisamos fortalecer, tornar a legislação mais robusta para que ela possa ser mais eficiente.
E, enfim, foi um pontapé inicial que dá para estender esse debate muito além, viu, vereadores? Então, na ocasião, nós não tivemos aqui a presença dos adolescentes e das crianças. Nós nos propusemos a fazer, por consenso de todos que estavam aqui na audiência, de uma próxima etapa, trazemos esses atores, crianças e adolescentes, para que eles possam também dar as suas opiniões e a gente ir, de alguma forma, debatendo, discutindo e verificando de que forma essa comissão e essa Casa de Leis pode contribuir na regulamentação, na educação, na conscientização de pessoas que utilizam a internet. Então, eu gostaria de deixar esse registro. Tá, o CD da audiência pública eu posso encaminhar para os membros da comissão depois, para vocês ficarem cientes, e agradeço pela oportunidade. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir à secretária das comissões, a Jaqueline, que enviasse para o meu gabinete a cópia em áudio e vídeo dessa reunião, bem como a ata. Então, Jaqueline, que envie lá para o meu gabinete e antes de, havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião desta Comissão de Ciência e Tecnologia e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião, que será realizada no próximo dia 16 de abril, às 15 horas. Está encerrada essa reunião.